Rei dos reis, Senhor dos senhores. Escudo para aquele que nele se refugia. Inigualável. Nele não há trevas. O eterno que reinará para sempre, de geração em geração. Estamos aqui nessa noite não para queimar por algo, mas sim por alguém. Reunidos em um só lugar, um só povo, uma só família. Servindo ao único Deus e seguindo apenas um. O reino. Olá, gente, boa tarde. Pronto, que prazer estar aqui diante desses ilustres casais. E a gente vai falar sobre família. A gente vai falar sobre família. Eu estava conversando com o João ontem, falando sobre família, né? Eu disse que a primeira pergunta que eu ia fazer, não tinha combinado aí com os pastores aí, Marcos e... A gente não combinou nada. Nada. Ele vai nos ajudar. Vamos. O papo aqui é o seguinte: como a gente vive uma família imperfeita diante de um público onde pensa que a gente é perfeito. Como viver uma família imperfeita diante de tanta cobrança como se a gente fosse perfeito. Então quero que vocês contem a imperfeição da casa de vocês. A primeira coisa, todo dia que você acorda, João, todo dia que você acorda com a Helena, vocês se abraçam, se beijam e oram. Marcos, todo dia. O Marcos levanta 5h30 da manhã. Eu tenho que levantar sem fazer barulho para ela, porque eu saio de casa cedinho, ela está no terceiro sono ainda, né? Então não tem jeito. Vamos começar com ele. Então, João, conte as suas imperfeições, claro. Marcos, conte as suas imperfeições para te igualar com todo mundo. Isso, família perfeita, só em propaganda de margarina, não é? Aquela cena, aquela música de fundo, o vento passando nos cabelos da esposa, os meninos todos quietinhos, fazendo tudo direitinho, nenhuma bagunça, todo mundo saindo no horário certo, ninguém estressado. Ali é a família perfeita, né? Nós sabemos que nós, como imperfeitos que somos, isso vai aparecer em primeiro lugar dentro de casa. As nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos limites, eles se revelam primeiro para quem está mais próximo. E é a família que vai perceber isso. Então, nesse sentido, quando a gente decide ser família e viver família, nós estamos em contato direto com as debilidades, com as deficiências do outro. E a primeira atitude que uma pessoa tem quando decide formar uma família, ou seja, se casar com alguém, é reconhecer que, apesar dos limites e dos problemas e dos defeitos da outra pessoa, é com aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida. Então, começa na decisão de se casar. E o casamento é um momento tido como um ápice do romantismo. Mas a gente deve valorizar e promover o romance, sim. Mas a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos dando um passo que tem que ser para a vida toda. E para que o sucesso daquele casamento, daquela família que se inicia, né, para que o sucesso venha, tem que ter a consciência de que não são duas pessoas perfeitas. Então, eu vou escolher a minha esposa, ou eu vou escolher o meu marido, sabendo dos seus limites e amando-o ou amando-a, apesar dos seus limites, dos seus defeitos. É um bom começo aí. Helena, completar alguma coisa? Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado em manter uma fachada para as pessoas. Muito bom. Eu acho que a fachada é mentira, uma hora ou outra a máscara vai cair. Exato. Né? Então, eu acho que a gente deve expor a nossa vulnerabilidade. Uma marca do meu ministério. O meu ministério nasceu da minha vulnerabilidade. Eu comecei a testemunhar do que Deus estava fazendo na minha vida, curando uma inveja crônica que eu sentia.
né? Uma insatisfação com quem eu era que gerava uma pessoa invejosa. E as pessoas, nossa, que coragem, falar que você tinha inveja. A inveja todo mundo tem, gente. Inveja é um sentimento que está na jornada humana. Para alguns se torna uma doença mesmo, né? Para outros, um momento. E elas, às vezes, vencem aquela pontada de inveja e supera. Mas todos nós, em algum momento da vida, nós vamos ser assediados por essa imperfeição. E por uma série de outras imperfeições. Então, eu acho que a gente não tem que tentar parecer ser o que a gente não é, né? Eu acho que a gente tem que ser transparente, entendendo que o Senhor é quem vai nos transformando. Eu tenho um grande problema com ira. Eu sou uma pessoa muito irada. E o João sabe. Dele eu não posso ocultar. E assim, eu estou num estado, sabe, Costa Neto? Que eu pensei, o João tem falado para os amigos dele. Calma. O João tem falado para os amigos dele. Você pensa que você resolveu sua vida compreendendo a TPM da sua mulher? Aí os amigos falam, não, eu já estou entendendo tudo de TPM. Assim, te aguarde, porque vem aí a pós-graduação chamada menopausa. Então, assim, eu não sou uma pessoa fácil de lidar no dia a dia. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, o João Deus tem que dar muita graça para ele, porque eu não sou fácil. Mas é aí que está o grande lance, né? Porque Helena nunca se escondeu. E quando eu a conheci... Enganado ele não foi, Costa Neto. Quando eu a conheci... Assim, né, João? Eu a conheci com todas essas características. É claro que ao longo da vida de Helena, ela foi dando espaço para o Espírito Santo. Aleluia. E ele foi trabalhando, né? Mas eu, não, de fato, não casei enganado. Assim como ela também se casou sabendo de todas as minhas limitações, dos meus problemas. Mas havia uma decisão. Lógico. Nós queremos passar o resto da vida juntos, como marido e mulher. Muito bom. Então, glória a Deus por tudo, até pelas imperfeições, porque é a oportunidade da gente ver a manifestação do amor um do outro. Com certeza. De um para com o outro, né? E aí vocês, com certeza as pessoas, Marcos e Ivan, pensam que vocês são família perfeita, que não tem problema, né? É verdade. E diante de tudo isso, quais são as imperfeições de vocês? Bem, para quem não sabe, né, nós conhecemos, namoramos e casamos em 55 dias. Né? Tá vendo? Eu não sabia. Então nós conheceu, namoramos, noivamos, casamos 55 dias. Nisso eu morava em Caldas Novas, ali em Anápolis. Só que quando a gente se conheceu, foi um encontro de Deus, tem só uma história toda enorme para isso, mas a gente tinha a certeza, eu conheci ela em detalhes, é incrível como é que Deus faz. E aí eu falei, vamos casar, eu tenho parte, só daqui 6 meses meu salário vai estar liberado, porque eu ajudava a minha família, então foi um desafio a gente casar, tudo mais, e nós sempre combinamos de a gente ter um casamento da porta para dentro. Falou, Vânia, eu não quero um casamento da porta para fora. Eu estava brigando muito com você. A gente estava brigando numa vila no meio do mato, assim, longe, 32 quilômetros da cidade. E eu estava muito chateada e eu queria voltar lá na casa dos meus pais, não estava dando. Uma pessoa que tinha atividade na igreja direto, ficar no meio do mato, né? 32 quilômetros longe de tudo. Mas aí, naquela intensidade minha, que eu sou muito intensa também. Intensa. Eu tenho uma questão que eu era muito brava. As pessoas conversam comigo e falam assim, como que você é tão mansa? Foi e tem sido diariamente um tratamento do Espírito Santo. E nesse dia eu estava bem agressiva, eu tinha 20 anos de idade, eu estava agressiva e estava mal. E aí o Marcos foi tão maravilhoso, ele falou assim, vamos viver da porta para dentro. Eu falei assim, primeiro, por que nós estamos brigando? Não tem motivo de a gente estar discutindo. Não tem motivo nenhum de a gente discutir, a gente não vai fazer isso. Então vamos viver um casamento real da porta de dentro. A porta de dentro da casa. Fomos trabalhando. A gente não queria isso, uma né? fachada. E fomos crescendo nesse relacionamento, né, quase que só.
Foi Então, muito só. nosso desenvolvimento foi muito só. E aí eu costumo dizer que os casais costumam brigar. As pessoas acostumam brigar. Obrigado. Se você não tomar cuidado, você vai brigar por qualquer coisinha. Se eu quiser, agora eu brigo com ele. Eu arrumo um motivo aqui e agora. E arruma mesmo. Então, hora que eu dou tanto motivo para brigar comigo, gente, ninguém é perfeito, tá vendo? Tá bem. Mas eu estou dizendo que as pessoas acostumam a brigar. A brigar. E eu sempre tive assim a figura minha do casamento, do marido e da mulher, quando se casam, é como se fosse duas engrenagens. Uma de dente quadrado, outra de dente redondo. Então, a princípio, aquelas duas engrenagens elas não andam direito. Não. Então, para que a engrenagem funcionar, aquela máquina funcionar, ela tem que ter um desgaste. Cada um tem que perder parte de si, tem que ter um desgaste. Com certeza. E ali só o óleo do Espírito Santo para vir e ajustar o casamento. Aleluia. Então, sempre a gente usa essa figura de linguagem, né? Porque não é fácil as duas engrenagens estarem moldadas, porque uma tem que desgastar para ajustar a outra. Então, e uma palavra também que marcou muito no nosso casamento é a questão da palavra respeito. Porque quando você tem respeito pelo seu cônjuge, você abre mão sem perder a sua individualidade, que lógico que você não pode perder a sua individualidade, mas você tem que respeitar a pessoa por completo. Né? Então, o casamento é isso, é um respeito mútuo. Deixa eu puxar aqui. Quem é lei e graça de vocês? João, na casa de vocês, quem é a lei e quem é a graça? Dona Lei, seu graça. Mas de vez em quando a gente inverte. Aqui é o que lá a gente investe, né? Lei e graça. Eu não sei. Porque o Marcos tem essa carinha assim. Ele não é fácil, não. Então é a lei e a graça. O Ale é boazinho, viu? O Ale é boazinho. Não. Lá em casa eu sou a graça, a neném é a lei. Vamos lá falar sobre filhos. Todos nós aqui temos filhos grandes. Né? Até onde vai, João aí, Marcos, Vânia, até onde vai a nossa responsabilidade e até onde vai a responsabilidade dos nossos filhos? Tem muitas coisas, os nossos filhos, que a gente se culpa, assim, meu Deus, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito, o que é que faltou? Até onde vai e até onde a gente tem que dizer o seguinte, rapaz, sabe uma coisa? Isso aqui não tem nada a ver conosco, é a escolha deles. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos. Bom, o sentimento de que eles são os nossos meninos é pro resto da vida, né? Se eles estiverem maduros, adultos, casados, cheios de filhos, que serão nossos netos, ainda serão para nós os nossos meninos, né? Agora, a nossa responsabilidade pela vida deles, pela postura deles, pelo comportamento deles, pela educação deles, que, aliás, na minha opinião, educar filhos, na minha opinião, é a tarefa mais difícil que um ser humano pode desempenhar, educar os filhos. Eu não conheço uma tarefa mais difícil, né? E a nossa responsabilidade vai até o momento em que eles, maduros que estiverem, decidirem sair de casa para ter a própria vida. Eu acho que continua o carinho, continua o amor, continua a disposição, continua aquela vontade de ajudar e de servir, de estar perto, mas você não tem mais a responsabilidade. E você tem que fazer o possível para que esse momento aconteça quando eles têm condição de assumir alguma responsabilidade, né? Porque vão passar a realmente decidir sobre a vida deles. Mas se ele ainda é adulto e permanece em casa? Bom, se ele está na sua casa, ainda que seja adulto, dono do seu dinheiro, responsável, que cuida de si, ele está na sua casa. Então, a sua casa, suas regras, sua postura, né? Sua maneira de ser, que eles vão conhecer muito bem, né? Eu penso dessa forma. A gente tem que... Nós não conseguimos, pegando um pouco da pergunta anterior, nós não conseguimos privar os nossos filhos dos nossos defeitos também. E aí é uma situação muito mais séria e delicada, porque se nós quisermos fazer parecer para os nossos filhos algo que a gente só diz, porque quer que eles sejam dessa forma, mas a gente não é, vai dar muito errado.
A melhor forma de inculcar os princípios que nós acreditamos na vida dos filhos é dar o exemplo, é seguir aquilo que a gente diz. Se você fala uma coisa dentro de casa e você faz outra, eles vão ver, eles vão perceber, e é isso que eles vão aprender. Mas a decisão é deles, né? Sempre continua sendo deles. Com certeza. Bom. Até quando o Gustavo casou, a gente falava para ele o seguinte: a gente não vai entrar nem dar opinião para vocês, né? Mas se vocês vierem para pedir opinião ou orientação, a gente está disposto a fazer. Porque a pessoa tem aquele ponto, igual você falou, de amadurecimento, sair de casa, de casar, mas são os meninos, né? Sempre tem um carinho todo especial, a gente procura fazer o possível e impossível em favor dos nossos filhos, e sempre vendo, né? Cuidando deles em todo momento. Mas as decisões são deles, mas a gente sempre tem que estar atento. E é interessante, porque o que a gente fala tão alto que a pessoa não consegue ouvir o que você fala, né? Então as ações falam alto. Então não adianta a gente falar uma coisa e você fazer outra coisa. Então os filhos, eles pegam muito isso da gente, né? Posso falar? Daquilo que a gente foi. Nós fizemos aqui por 9 anos um programa de TV aqui na NET local, chamado Meu Lar Feliz. Os meninos eram pequenos, foram crescendo. Meu lar feliz, não perfeito. E eu dava muita ênfase de dizer que não estava ali uma mulher apresentando uma casa perfeita. Sim, um lar feliz e que isso era possível ser construído. Eu percebo um ataque fulminante de potestades contra a família, trazendo filhos contra pais e pais contra filhos. É uma luta e que a gente precisa estar muito realmente atentos. E chegou um momento que esses filhos foram crescendo e eles tendo de nós todo o respaldo, estudando nos melhores lugares, a gente tentando promover da melhor forma possível, mas é muito importante a jurisdição da casa. Os filhos devem saber quem são os pais. Então, os nossos filhos jamais ousariam trazer uma namorada e dormir em casa. Só dando um exemplo. Jamais eles ousariam trazer algo, porque eles respeitam, aprenderam e sabem que existem limites dentro da nossa casa e que a gente não vai abrir mão daquilo que é princípio coerente com a palavra de Deus. Porém, tem as escolhas que a gente não é mais responsável. Até a gente entender isso dói muito. Porque a gente, como pai e mãe, se eu pudesse, eu ia lá e catava e falava, é por aqui. Mas nem Deus faz isso conosco. O homem tem o livre-arbítrio e ele tem as escolhas. Agora, o que nós pais precisamos ter? A consciência de que nós temos colocado a semente boa e que educamos no caminho do Senhor. Muito bom. Agora, só complementando uma questãozinha, que de fato essa responsabilidade, quando eles começam a decidir por onde vão andar e saem de casa para construir a vida deles, essa responsabilidade sai dos nossos ombros, né, e vai para eles. Mas existe uma responsabilidade que é sempre dos pais, de orar pelos filhos, de sustentá-los e cobri-los com oração. Essa é sempre nossa. É bom a gente lembrar que a palavra de Deus, ela está recheada de exemplos de filhos que fizeram escolhas diferentes de seus pais. E esses exemplos não estão ali só para encher páginas, estão ali para nos inspirar e inspirar os nossos filhos a fazer diferente, a aprender com o exemplo descrito ali, né? Então a gente vê na primeira família instituída por Deus um homicídio entre irmãos, né? E depois a gente vai vendo durante toda a palavra, os filhos de Samuel não seguiram no caminho do Senhor, os filhos de Eli não seguiram
em obediência ao Senhor. Davi teve tantos problemas dentro da sua própria casa, entre seus filhos. Então a gente vê essa predisposição do inferno de bombardear a família desde que ela foi instituída pela mão de Deus. Mas também nos vem o conforto de que o Senhor é quem instituiu a família e que nós podemos contar com a intervenção poderosa do Senhor. Então os nossos filhos, eles podem sair da nossa casa, mas eles não podem fugir dos nossos joelhos. Muito bom. Helena, aproveitando assim que você, na verdade vocês falaram, quem sabe tem exemplos, tem pessoas aqui que se sentem culpados. Tem pessoas que se sentem culpados muitas vezes com escolhas de filhos e assim por diante. Clássico. Hã? Clássico. É Principalmente clássico. se for mãe. Mãe é um ser culpado de natureza. Entendeu? A gente já toma a culpa do mundo para nós. Não, e aí a pergunta é, que palavra de consolo, que palavra que a gente pode dar para pessoas que, quem sabe, estão assistindo aqui, quem sabe dizem assim, poxa vida, hoje eu saio daqui aliviado, hoje eu saio aqui melhor. Sim, como não se sentir culpado? E até onde vai? Olha, é interessante que eu fui procurar um terapeuta no meio de uma crise, né, com a nossa filha mais velha. Eu fui procurar um terapeuta porque eu precisava realmente de ajuda. E eu comecei a contar para aquele terapeuta quem eu era, como é que era a minha vida. Ele começou a fazer uma série de perguntas para mim. Aí, no meio do processo, eu falei do abuso sexual que eu sofria a infância toda e tal. E ele foi me ouvindo. Eu falei, mas eu não quero falar de mim, não. Eu quero saber como é que eu vou resolver essa questão com a minha filha. E eu comecei a chorar, porque eu sou culpada. Aí ele falou assim comigo, você é culpada por quê? Eu falei assim, porque ela está tomando essas decisões. Eu fiz alguma coisa errada. Eu quero descobrir o que eu fiz de errado. E ele deu uma palavra para mim muito simples, Costa. Ele falou para mim assim, você fez o que você deu conta. E isso me fez me lembrar. Eu fui certamente uma mãe que cometeu muitos erros. Mas se eu cometi erros, não foram propositais. Eu não abandonei meus filhos. Eu não negligenciei meus filhos. Eu não terceirizei a educação deles. Eu fui uma mãe presente, eu fui uma mãe de encapar caderno, eu fui uma mãe de buscar na escola, eu fui uma mãe de viver muitos momentos dos meus filhos. Não vivi todos que eu gostaria, mas todos que eu vivi intensamente. Então eu fiz o que eu dei conta, e isso me libertou, porque assim, me fez fazer uma retrospectiva e falar, eu sou um ser imperfeito, então eu não vou acertar todas, mas o amor de Deus cobre multidão de pecados, né? E é suficiente, inclusive, para suprir os meus filhos naquilo que eu não consegui suprir, para sarar as feridas que, sem querer, eu posso ter provocado neles. Mas essa é a decisão de pedir perdão ao Senhor pelas faltas conscientes e de se perdoar pelas faltas inconscientes. Muito bom. Alguém quer completar? Eu quero. Eu fui uma mãe, uma mulher que eu casei muito nova, e aí eu morava em Caldas Novas, e para mim fazer um curso, estudar fora, eu tinha que viajar, e aí o Marcos falou, você pode ir, ok, mas aí eu tomei a decisão que eu estaria em casa. Depois que as crianças nasceram, nós decidimos juntos que eu não iria trabalhar somente para ficar com eles, cuidar das crianças. Então eu fui literalmente uma dona de casa. O meu lar feliz retratava a mulher no interior da sua casa, e eu me alegro nisso, faria novamente, decidiria novamente por isso. E aí, quando no ápice da maior crise do nosso filho mais velho, deixar os caminhos do Senhor e seguir uma rota completamente diferente, veio uma crise tão intensa, tão forte, e foram 3 dias no chão. 3 dias no chão. E eu precisei me recuperar daquele lugar, porque vem a culpa e a condenação. Isso foi quando? Foi antes, poucos dias antes de nascer a casa de oração. Nascer a casa de oração. E aí,
aquela culpa, aquela condenação, eu precisava de um consolo e de uma palavra de Deus. E o Senhor, então, veio ao terceiro dia, me levantou daquela escuridão e aquela culpa foi tirada, aquela condenação ficou ferida, ficou ainda um coração muito machucado, porém, gente, o Espírito Santo realmente é consolador, ele é amigo, e a culpa não vem de Deus. E aí, eu pedimos perdão para ele, eu tentei me reolhar, mas uma palavra veio ao meu coração e eu moro nessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Nós temos uma precária visão de que todas as coisas boas, aquilo que é ótimo, aquela porta que se abriu, é igual o pastor falou hoje de manhã, vem as bênçãos e vem o pacote todo, completo dessas bênçãos. Mas essa palavra eu gostaria de deixar para qualquer pessoa que esteja passando algum conflito, alguma crise, alguma situação, alguma perda, creia e confie no Senhor. Tudo isso será usado para o nosso bem. Amém. Você consegue crer? Amém. Você consegue acreditar que as coisas mais ruins, mais terríveis, mais difíceis... a gente estava conversando esses dias, a Diana ainda até brincou, até o diabo é diabo de Deus. Né? Como assim? Se ele mandar até ele... Eu falo, Satanás... sai do meu caminho, porque qualquer tentativa sua contra a sua vida vira em nosso favor. Porque o Senhor, Ele transforma todo mal em bênção. Até o mal Ele pode transformar em bênção na nossa vida. Vamos lá, não é o nosso caso, tá certo? Mas a gente aconselha, conhece várias pessoas de uma estrutura familiar hoje completamente diferente da nossa, chamado família mosaico, onde a pessoa vem aí no segundo casamento, terceiro casamento, e aí nesse casamento vem a filha dela, a filha dele, e depois nasce um terceiro dos dois. Então essa família onde a gente não conversa isso dentro de igreja. Uhum. E essa família está aqui. E esse formato está aí, é dessa era, né? Sim, é dessa era. Como tratar filhos de outro casamento, como tratar situações desse jeito, como enfrentar situações que, quem sabe, tem pessoas aqui. Eu acredito que encara o pacote completo, né? Quando você se casa numa segunda relação, no segundo casamento, terceiro, e você vai se relacionar com uma pessoa, é a mesma coisa quando você entra num primeiro casamento, sabendo que aquela outra família vem no pacote. Então não tem jeito de você falar assim, não, eu gosto desse cara, mas eu não tolero a minha sogra, não tolero o meu sogro. Vai gerar conflito, vai trazer elementos de destruição para o casamento. Então você tem que resolver a sua questão com a família de origem do seu cônjuge, não é assim? Para ter um casamento saudável. Eu acho que da mesma forma, quando há essa estrutura, é um elemento a mais. Então, além de se lidar com a família de origem do seu marido, você já vai ter que dar com a família que ele construiu antes de construir uma família com você. Então, os filhos dele passam a ser seus filhos. Você vai ter que entrar nesse casamento pedindo realmente o Espírito Santo para inclinar o seu coração e colocar todos esses filhos, o dele, o meu e o nosso, todos debaixo do mesmo teto de afeto. Às vezes não mora todo mundo debaixo do mesmo teto com você, mas você tem que considerar a necessidade do outro filho como você considera a sua. Muito bom. Aí que vem a necessidade do amor, né? Aí que você vai ver realmente o que é amar, porque o amor na teoria é uma coisa, na prática, nesses casos, é muito mais intenso. Né? É colocar à prova o amor mesmo. E o respeito. Porque chega aquele caso que você está com o seu filho lá e a pessoa, aí o outro vem buscar porque tem que ficar o final de semana com outro casal. Então,
E os filhos, eles acabam comparando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos sabem jogar um pai contra o outro. Né? As crianças são especialistas nisso, né? Então você tem que tratar de uma certa forma para que eles vejam os dois pais, né, como realmente uma figura ali importante, única, para não pegar um partidarismo. Porque pode acontecer, por exemplo, do filho da mulher jogar do lado do pai para ganhar, né? Então o casal tem que estar muito atento a isso, né? Muito amor, muito carinho e respeito pelos filhos. Realmente Só abrir um parênteses. Desafio. Você que está vivendo o primeiro casamento, fica firme aí. Firme. Já está mais vendo aqui fácil. desenhado só a possibilidade? As pessoas não pensam nisso às vezes. Estão vivendo um casamento conflituoso. Está difícil de levar esse casamento. Aí o que pensa? Vou divorciar. E pensa que está resolvendo o problema. Não está não, gente. Vai arrumar outra Só coisa. está adiando o problema e criando outro tipo de problema. Então, resolve essa relação aí, busca ajuda. Hoje, graças a Deus, a gente tem ministérios por conta disso. O Josué Gonçalves, por exemplo, ele tem um lugar de recuperação de casamento, ou seja, um lugar onde você se interna lá com a sua esposa, com o seu cônjuge, né, com o seu marido, buscando como uma última tentativa. Hoje tem terapia de casal, hoje tem aconselhamento pastoral, hoje tem muita literatura abordando diversos aspectos, hoje tem a questão do temperamento, das linguagens de amor, ou seja, é mais fácil consertar o que está difícil do que começar outra relação. Sabe por quê? Porque o problema vai chegar no outro casamento também, gente. É gente lidando com gente. E o outro parece que é mais exponencial, porque, Exatamente. porque aí você compara os dois casamentos num só. Comparam os dois. E quantas vezes a gente vê aquele problema? Eu já vi isso N vezes na minha história. O marido abandonou a primeira esposa. Isso aconteceu na minha família, abandonou a primeira esposa. Aí foi viver as aventuras, foi viver a vida. Aí teve uma segunda esposa, mais 3 filhos com ela. Aí não deu também não, foi para a terceira esposa, com ela não teve filho. Mas o que ele quer hoje? Voltar para a primeira. Quantas vezes? Outros apronta todas. Aí a primeira esposa não se casa de novo. Ele fica doente, velho, chato, aí volta para a primeira esposa cuidar dele. Ou seja, gente, faz dar certo. Busca a ajuda do Espírito Santo, busca ajuda de profissional e conserta aí o que está difícil, atravessa a prova, atravessa a dificuldade, porque é mais fácil do que um segundo casamento, um terceiro casamento. Agora, se você já está nesse balaio de gato, proibido passar para o próximo. Você já arrumou bastante confusão. Fica firme aí também e faça desse casamento o único, o precioso e o último, em nome de Jesus. João, você ia falar, diga. E a gente volta um pouco lá no início da nossa conversa aqui, para aqueles que ainda estão naquele momento de decidir começar uma família, né? Aproveite esse tempo, você que ainda não casou, ou você que está solteiro, né, já teve um casamento, mas por alguma razão não vive o casamento hoje e quer reconstruir, para você desenvolver amizade um com o outro. Eu acho que conhecer um ao outro, identificar os problemas e as qualidades, ter consciência, mas ter disposição para começar um casamento sabendo dessas dificuldades, depende de que haja amizade entre o casal. Tem muito casal que decide casar por causa só da paixão. E às vezes, eu que fui professor por 25 anos, sempre falei para os meus alunos, olha, quem é a sua melhor amiga? Ou quem é seu melhor amigo para a menina? Presta atenção nele, porque tem um bom potencial para ser sua esposa ou seu marido aí. Como assim? Amigo? É claro. A amizade é uma base fundamental para o casamento. E ela vai ser a fortaleza para você superar os problemas quando eles acontecerem. E aí vamos pensar então na situação que você colocou, Costa, de alguém que já passou pela experiência do casamento, ou se separou, ou é viúvo ou viúva, e quer contrair novas núpcias, não é? O pastor falou que tem que ter o respeito, né? Para que possa conciliar as circunstâncias, especialmente se vem filhos dos casamentos anteriores aí. E eu queria acrescentar isso ao respeito aí, essa dose tão importante de amizade, através da conversa. Desenvolva a amizade entre vocês, conversem sobre tudo. Não pensa assim, eu vou casar primeiro, tem aquele probleminha com ele, e depois que eu casar eu mudo ele. Não vai mudar não, vai só potencializar o problema. Então conversem antes.
Não sejam levados pela paixão, pelo desejo, pelo ímpeto de ser feliz. Então tem que arrumar alguém para estar junto, para ser feliz. Às vezes é uma confusão que você está arrumando. Converse. Talvez a opção de se casar novamente com aquela pessoa não é a melhor, ou não está no momento. Então acho que a conversa, o respeito, mas essa conversa, esse desenvolver da amizade, para que a consciência venha, vai evitar os problemas. Outra coisa, né, João? E a gente vai colocar aqui, tem gente que não é para casar mesmo. Assim, tem o tipo do assunto que às vezes a gente não coloca isso dentro de igreja. A gente oprime as pessoas. Você tem que casar. Tem que casar, tem que casar. Oprime os outros. E aí Alguns estão assim agora, misericórdia. Mas tem mesmo. Então, gente, fique tranquilo. Se esse assunto não é para você, não tem problema para nenhum. Parabéns, bem resolvido. Às Gostei. vezes a gente pergunta para as pessoas, noivo, né? Fala assim, eu vou casar e tal. Fala assim, mas você quer casar? Por que você quer casar? às vezes nem sabe. Ele fala assim, não, eu quero casar para ser feliz. Né? Não, se você quer, então não precisa casar não, fica quietinho que você vai ser mais feliz. Vai ser. Agora, se você for casar para fazer... Você é feliz comigo, bem. Calma. Deixa eu terminar o fato. Me fez lembrar o Cláudio Duarte Vai ser falando. feliz Peraí. solteiro. Se a pessoa fala assim, não, eu vou casar para ser feliz, então fica solteiro que você já é feliz. Agora, não, eu vou casar para fazer a minha esposa feliz, é outra história. Só que quando eu faço ela feliz, automaticamente eu recebo a felicidade em dobro. Aí que vem o lance. Esse é o Verdade. lance. Mas, Porque a Gente, promessa de Deus, não. você... bem, eu quero falar. Hoje eu não estou deixando ela falar, não. Não. Só sobre essa família mosaica ainda, a palavra diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Sabedoria vem de Deus e é inerente a nós. E inteligência tem que ser desenvolvida. Aí eu quero deixar 2 conselhos para as pessoas. Primeiro, não reclame daquilo que você permite. Você casou, devia ter analisado bem com quem você estava casando. Certo? E vem o pacote todo. A outra coisa que eu aprendi também, lidando nos aconselhamentos e vendo como esse formato de família está tão mudado, uma das coisas que eu percebi é que vem o filho de cá, o filho de lá, aí depois esse casal tem um filho, acaba que há um problema que se instala ali. É como se esse filho do casal agora fosse o único. Isso está errado, amados. Você tem um filho, o outro tem um filho, e quem sabe qual é o primogênito? Aí chega o outro, e o outro não considera os outros filhos. Então, quando você considera o primogênito, essa casa, ela tem a tendência maior da bênção e da continuidade, e esses filhos vão se gostar. Eles não têm culpa nenhuma do que os pais, o que aconteceu com os pais. A história de Jacó mostra isso para a gente claramente, né? Jacó teve tantos filhos, mas preferia os filhos vindos de Raquel. E isso gerou tanto conflito entre os irmãos. E a gente aprende na palavra de Deus o que não fazer. Então, mesmo que você se incline para um filho, eu tenho 4, eu sei bem do que eu estou falando, porque tem aquele que é fácil de você se relacionar com ele, você não pode se deixar enganar por esse sentimento de facilidade relacional com o filho e excluir os outros do processo, né? Então a gente tem que pedir realmente sabedoria a Deus, sabedoria do alto, para a gente perceber as potencialidades de cada filho, o valor de cada um deles, independente do temperamento, das características, entendendo que eles são um ser singular e que tem um propósito de Deus para acontecer através da vida de cada um deles. Então, a gente não pode desprezar um filho, rejeitar um filho, porque Deus não aprova esse tipo de Outra coisa, sentimento. né? Você falou sobre crise com filho, né? A gente está saindo agora de uma crise dos nossos filhos, né? Pastor, se afastou, separou-se, entendeu? Então, assim, foi muito difícil para a gente. A gente tem
foi assim, vamos dizer assim, 3 anos muito difíceis que a gente tem enfrentado. Graças a Deus que ele está num processo hoje mais tranquilo de restauração. Mas é interessante, né, Lina, como Deus trabalha justamente aqui, nós parece que combinado, né? Filhos, né? Filho aqui, somos iguais, né? Mas é impressionante como Deus coloca amor justamente nesse filho onde a gente não foi aquilo que a gente programou, não está fazendo aquilo que a gente sonhou, como Deus trabalha no nosso coração para ter amor, para ter graça, para ter misericórdia. A gente começa a entender mais o amor de Deus. Começa a criar mais empatia com outras situações que nós não esperávamos lidar com elas. Exatamente, a humanidade, aquilo que você falou, a humanidade em nós muda. E a gente diz que nós somos pastores melhores, a partir dessa fragilidade. E assim, não é apenas falar que nós somos, não é? Cheios de graça, cheios de amor. Deus prova o nosso coração quando tem um problema na nossa casa e a gente passa a amar essas pessoas que você diz assim, meu Deus, lá fora eu amo, mas dentro de casa eu tenho que amar mais. Como Deus trabalha no nosso coração com relação a isso. Vamos mudar de assunto? O que é que traz, na opinião de vocês, crise em uma família? Deixa eu dar uma dica. Dinheiro traz crise? Mal administrado? Muita crise. E aí, falando para os chefes da família, né, para os varões, às vezes é muito culpa do homem, porque num primeiro momento a gente imagina que o homem é aquele que cuida das finanças, absoluto responsável, ainda que a esposa trabalhe e tenha uma fonte de renda que venha do trabalho dela. No primeiro momento você pensa, é o homem que está gerindo ali. E muitas vezes nós homens temos assim uma iniciativa de querer encobrir os problemas para não preocupar a esposa. Não, isso aqui está com uma situação aqui agora e vai dar certo, eu vou dar um jeito, daqui a pouco melhora, eu não preciso abrir isso para minha esposa não, para não preocupá-la. Daqui a pouco resolve, está tudo bem. Isso é um problema seríssimo e pode se tornar um fator de divórcio, porque pode gerar uma confusão. Se você é aquele que cuida do dinheiro, mas a sua esposa é aquela que administra, e aquela que planeja, aquela que tem sonhos, como que ela não vai saber se existe um problema financeiro e por causa disso tem que haver uma economia, não pode sonhar com aquilo, não pode ter tal gasto. Então a comunicação, a transparência da situação financeira, dos sonhos, dos projetos, do que é possível realizar e do que ainda precisa esperar. Isso tudo tem que ser compartilhado entre os dois. O que você está dizendo, então, por exemplo, quando um casal ele cuida das finanças, são os dois que programam, são os dois que conversam, são os dois que fazem. Então, a probabilidade de evitar crise é muito maior. Sim, e eu estou dizendo que os dois têm que trabalhar juntos, evidentemente, mas num casal, Costa, vai haver... Não, eu estou falando o seguinte, com relação à finança, os dois precisam conversar, os Exato. dois precisam programar. E os dois precisam estar cientes da situação, ainda que um, por ter mais habilidade nessa área, pode ser a mulher, claro, ele seja aquele que vai controlar, que vai administrar, né? Às vezes decide compartilhar até isso, mas normalmente tem um que tem mais jeito com essa área. Então, precisa ter a consciência da situação. Os dois têm que ter essa consciência. Muito bom. Então, às vezes, a gente, como marido, quer, na nossa cabeça, quer proteger e não abrir tudo. Isso pode ser um problema, pode causar um grande problema. Ou às vezes, a gente, como mulher, quer esconder. Então, eu compro aquela bolsa que é muito cara e eu sei que se eu falar para o meu marido, vai rolar um barraco. Então, eu escondo. E isso é dar mole para a crise, né? Porque vai virando uma bola de neve. Primeiro vira um vício. Você vai comprando, vai escondendo. O marido fala, mas você comprou isso? Mas você não me falou nada, a gente não combinou. Né? Principalmente quando há uma dificuldade, está atravessando um período de mais apertadinho, tudo aí, tudo tem que ser dito.
E eu conheço mulheres que escondem do marido as compras e roubam o marido. Tem mulher que vai lá na carteira Ô, Helena, quando Faço não, gente. Helena, quando eu casei, a gente foi morar numa vila da usina, e aí a gente tinha aquelas vizinhas próximas e que se reuniam na pub house e tal. E aí um dia elas chegaram em mim e falaram assim, umas trouxeram umas coisas muito bonitas para comprar, e aí elas, vem para você ver o que tem aqui para comprar. Aí eu cheguei e achei as coisas muito bonitas, tal, e eu estava novinha de casada, queria pôr umas coisas bonitas lá em casa. Aí eu falei para elas assim, eu vou falar com o meu esposo, o que é que eu posso fazer? Quase Mas apanhou. virou um canhão assim para mim, e elas começaram a me bombardear e falou assim, você é muito boba. Como você vai falar com o seu marido? Deixa eu te explicar. Você compra o que você quiser e coloca no cheque. No canhoto do cheque. Canhoto. Supermercado, farmácia, papelaria. Aí a Fábio foi mostrando os canhotos. Você faz isso, você aprende a mentir. Meu Deus. Eu falei, não vou fazer isso com ele. Perdi a amizade delas. E é interessante isso que a gente vê na Mas parte... que bom, você não perdeu o seu casamento. Não, aí eu ganhei o meu marido, ganhei a confiança dele, que a mulher sabe, o coração do marido confia nela. E há maridos que têm que cortar cartão, têm que cortar talão, não pode deixar a mulher ir, porque ela compra tudo que está na frente. Porque também, né, Helena? A vida financeira do casal é interessante. Porque quando eu tentei fazer alguma coisa da minha cabeça, sozinho, sem perceber o que estava, sem seguir o que estava em Provérbios 23, verdade. da mulher sábia, porque aí na sabedoria ela dá o conselho, e aí existe o que é a unidade. Então, nos detalhes, quando o casal está unido num propósito, é bíblico. Aquilo te dá força, te dá transparência, você não encontra legalidade para errar. Muito então, bom. quando nós sempre tivemos essa parte de acordo na parte financeira, é muito importante. E o que a gente vê muito hoje nos casais? Às vezes a pessoa vem e fala assim, pastor, ora para mim, minha vida financeira não está bem. Eu pergunto assim, você é dizimista? Sou. E como é que é a sua parte financeira? Eu tenho o meu salário, minha mulher tem o salário dela, eu pago as minhas contas e ela paga as contas dela. Eu falei assim, bonito, né? Isso aí, cada um está trabalhando um contra o outro. Tem que marido que nem sabe quanto a esposa ganha, ela muito aí menos. Um fica escondendo o outro, não sabe como é que você vai querer que um casal desse, né, tenha uma vida financeira saudável. Então essa transparência, essa conversa... esses dias você pediu para um casal falar assim, coloca num papel as despesas, o que tem fixo. Nem isso a pessoa consegue, aí complica, né? Porque você tem que saber realmente, então, isso é um pouco... Porque quando ele fala assim do casal ter a unidade, é também saber dos gastos. Definir a casa que vai comprar, o carro que vai comprar, o tipo de coisa, porque isso dá unidade, oração. O que você pode fazer, quais são os seus projetos, os seus planos. E não viver de aparência. Deixa eu colocar outro assunto. Educação de filho pode trazer crise? Pode. Educação de filhos pode causar crise? Pode. Em que aspecto? As divergências de pontos de vista. Então, por exemplo, o João vem e fala, não pode fazer isso. O que é isso, João? Você não sabe de nada. Pode fazer sim, seu pai não sabe de nada. Quantas vezes isso acontece? Você desautoriza o outro na frente do menino. Vai dar briga. Né? E aí, depois quer que o garoto cresça e respeite o cônjuge. E é nessa hora que o garoto vai escolher. Opa, aquele ali é o meu. O pai é meu, a mãe é sua. Então, eu tive uma experiência com isso, Costa. O Arthur, o nosso terceiro filho, estava no início ali da adolescência, pediu o João para ir num lugar. E o João disse não, só que eu não sabia. Aí ele chegou para mim e disse, mãe, posso ir em tal lugar? Eu falei, pode. Aí o Arthur pulou fora. Aí o João veio. Helena, você deixou o Arthur ir? Deixei. Por quê? Eu não deixei. Senhor, meu bem, desculpa, eu não sabia. Não, você não decide sozinha.
Tá bom, desculpa, eu não... Como é que foi isso? Não, ele me pediu e eu falei, não, não vai, ponto final. E ele veio escondido de mim e pediu para você. Então malandro, garoto. Ele já estava percebendo, né, que ele podia conseguir alguma coisa de mim que ele não conseguia do pai dele. Aí nós combinamos. Beleza, passou o tempo, o Arthur veio, mãe, posso fazer isso? Pergunta para o seu pai. Aí ele falou assim, o quê? Eu já perguntei para o meu pai. E ele disse não. Então o que você está vindo falar comigo, garoto? O seu pai é a máxima autoridade aqui em casa. Ele é o presidente, eu sou a gerente. Aí ele falou assim, agora vocês vão ficar nessa palhaçada? Vai. Nós vamos ficar nessa palhaçada. Nós aí. somos uma equipe. Você está entendendo? É ruim contra a gente. Esse fato de você Aconteceu a mesma coisa com a gente. definir com os filhos, né, e você não desfazer o que o seu cônjuge respondeu na hora, né, isso é importante. Focar depois, a vez a Vânia falava uma coisa para o menino, aí depois em particular a gente conversava. Ou eu falava Uma coisa boa é em particular. Nunca na frente dos Nunca na filhos. frente deles. Sem expor. Sem expor. Outra pergunta: como transformar o nosso lar no melhor lugar como uma igreja? Como transformar a nossa casa como uma igreja? Tornar a nossa casa um lugar de oração, um lugar de comunhão, de boa conversa. Às vezes a gente conversa tanta bobagem ao redor da mesa, que é aquele momento que a gente faz a refeição. A mesa, para mim, é uma celebração, é um ritual. É necessário a mesa. Então, por quê? Na mesa você olha no olho, lá em casa a mesa, celular na mesa, não. Né? Teve um dia que eu tive que sentar à mesa respondendo uma mensagem, e o Arthur virou para mim e falou assim, Helena, me chamou pelo nome, Helena, você vai ser privada do privilégio de usar o celular. Ele repetiu uma fala que eu sempre digo a ele, porque se eu vejo alguém usando celular na mesa, eu já ameaço. Você vai ser privado do privilégio de ter um celular, porque a mesa não é lugar de celular. E eu falei assim, essa está certo. Essa está certo. Então, a mesa é esse lugar de conversa. E por que não a mesa não ter conversas espirituais? Por que não trazer para a mesa as questões da Bíblia, os princípios divinos, trazer exemplo, contar para eles exemplos práticos do que a obediência de Deus, a Deus gerou na nossa vida, e fomentar nessa conversa informal a espiritualidade de uma maneira leve, né? E respaldar isso com momentos de culto em família, de louvor em família. Vamos adorar o Senhor juntos? Então vamos. E a gente senta junto, um toca, pega o violão e a gente... Então, fazer do lar um ambiente onde o espiritual é facilmente falado, né? Falar de coisas espirituais de uma maneira leve. Sem religiosidade. Sem religiosidade, né? Sem religiosidade. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Gente, já gerou muita coisa legal esses papos assim. E também de identificar algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Às vezes a gente ouvindo os nossos filhos, a gente vai melhorando. Muito bom. Eu daria 4 dicas. Primeiro, não tenha receio de exercer o perdão. Tanto no sentido de pedir perdão, inclusive pai e mãe que erram também. É muito saudável você, como pai e mãe, reconhecer o seu erro e pedir perdão para os seus filhos, se eles foram atingidos com o seu erro, né? Então não tenha receio de pedir perdão e nem de perdoar. Segunda dica é o que a Helena acabou de falar, escute cada um dos integrantes da família. Pais, escutem os seus filhos, até aqueles mais calados. Filhos, por favor, escutem e considerem os seus pais, né? Saiba escutar o outro. Terceira dica, cada membro da família, independentemente do momento, da época, do período, cuide de preservar um tempo para, de fato, estarem em família. Por mais adultos que os filhos já sejam, né? Ou por mais trabalho ou atividades que você tenha, preserva o seu tempo em família. Cria o dia da família, cria o dia da pipoca com cinema, mantenha um momento, pelo menos na semana ou no dia, em que vocês façam a refeição juntos para ter esse tempo à mesa. E a última dica é especialmente para quem está envolvido com o ambiente administrativo ou funcional ou eclesiástico da sua igreja. Se você convive muito ali dentro da igreja, especialmente nos bastidores,
Cuidado para você não estar jantando o seu pastor com a milanesa na frente dos filhos. Trazendo Para você não assuntos. estar expondo desnecessariamente situações ali na mesa que às vezes você, diante dos seus pastores, dos seus líderes ou dos seus liderados, você tem que lidar com situações difíceis. Cuidado com o que você vai comentar em casa. Porque às vezes os Tenha filhos não têm sabedoria. maturidade, né? Os Não é filhos que não têm você vai- maturidade para lidar com determinados assuntos. Entenda, não é que você vai colocar uma máscara e não permitir que os seus filhos saibam dos problemas que existem. Mas cuidado com a maneira como você vai fazer isso. Porque tem que isso ter muita pode sabedoria. afastar os filhos da própria igreja. Exato. Problemas nós temos em todos os lugares, em todos os setores. A igreja não é diferente, não é? E se você não fala das coisas de Deus, não vive as coisas de Deus, não tem respeito e consideração pela liderança e expõe as mazelas em casa, seu filho não vai querer ir para lá. Bom, qual a referência que ele vai ter, né? Algum comentário, Vânia, Marcos? Excelente. Ok, quem é o organizado e quem é o desorganizado da casa? Depende, se a questão é arrumar as gavetas, né, preparar a mesa, cuidar do ambiente da casa. A Helena é que é organizada, eu sou bem desorganizado, né? Mas tem outras questões que eu acho que eu sou um pouco mais organizado do que ela. Então, aqui acho que está bem dividido os papéis, né, meu bem? A gente tem áreas de organização e desorganização. É, né? O João, ele é um desorganizado organizado. Ele se acha no caos dele, entendeu? De vez em quando tem uma mesa lá cheia de papéis e eu falo assim, meu bem, não mexe em nada que eu sei onde está tudo. Eu falo, por favor, tira os papéis lá da mesa, né? Então ele tem o jeito de organizar dele. Mas, por exemplo, organizar contas, organizar finanças, guardar notinhas disso, daquilo, isso é com ele. Né? Agora, organizar gaveta, mudar esse móvel de lugar, vamos deixar a casa mais bonita, mas isso é comigo. Organizado e desorganizado. Como que eu vou falar? É assim, ele é metódico, arrumadinho, as coisas dele, ele é engenheiro, ele é aqui, ali, tipo assim, a mala dele é perfeita, a minha eu soco. Aí eu gosto de comprar roupa que não precisa passar, porque eu acho a coisa mais boa, socar as roupas assim, ó. Até a gaveta dela eu arrumo os compartimentos. Aí eu Um dia eu abri a gaveta dela assim, aquela bagunça. Eu peguei, fui Não, lá, não peguei fala as desse vasilhinhas, jeito, eu não posso organizei falar tudo. das coisas. Quem é que atrasa na hora de sair? Não, pastor, deixa eu Aí, defender. deixa eu falar. Deixa eu defender. É claro que Dá são chance elas que pra ela. atrasam. Deixa eu defender. Vá. Aí eu sou a pessoa assim que eu chegava, eu tiro meu sapato e deixo no meio do corredor. Aí, falei, gente, mas agora com os meninos... Aí o Marcos, super metódico, arrumadinho, um dia eu chego, o tapete, o sapato dele no meio do corredor, eu falei, bem, aprende só as coisas boas comigo. Você também está deixando o sapato aqui, ó, onde não é para deixar. Aí eu falei assim, bonito, né? Aí eu passei a guardar meu sapato. Boa estratégia, pastor, boa estratégia. Ou seja, você enrolou, ele é organizado e você é Eu desorganizado. contei que eu gosto de socar as coisas, mas eu sou muito organizada, minhas coisas tudo impecável, arrumadinha. Vai lá em casa para vocês verem. Quem é ela que gosta de deitar, bem. Quem é que atrasa na hora de sair? O Marcos. O Marcos atrasa. Eu fico maquiando, mas fico orando em língua. Arrumo, aí o Marcos está pronto, né? Aí eu penso que o Marcos está pronto, gente, ele está lá no escritório. Aí o elevador chega. É caminho. Ela tem que passar do lado do escritório para sair. Não, o Marcos é esquisito, ele é estranho. Não, Deus tá vendo, nós tivemos uma escola muito forte na questão do horário, de ser pontual, né? Nós atuamos por 13 anos no Ministério de Louvor Diante do Trono, e lá a gente aprendeu isso. Né? Então a gente tem essa habilidade de sermos pontuais. Lá em casa também é assim, se a gente combinar um horário, você combinar com a pessoa, eu estou na sua casa 8h10, 8h10 nós estamos lá. Somos pontuais, sim. O Marcos é pontual. Eu brinco esses rolos dele aqui, mas é ainda dentro do nosso tempo. Mas a gente chega aqui, ó, certinho. Ó. Agora é injusta essa pergunta. Viu, Costa Neto? Que tem? Por quê? Vocês tomam banho, às vezes nem precisa pentear o cabelo.
E economiza shampoo. E pronto, põe uma camiseta, uma calça. Aí a gente tem que maquiar, escovar o cabelo, e não sei mais o quê, bababá, bababá. E aí, se tem filho pequeno, aí faz a bolsa do menino pequeno, arruma o menino pequeno, e o pai tá lá. Ó. Gente, vamos terminar, vamos levantar. Esse assunto impacto roda agora. A gente pode agradecer por esses casais maravilhosos, você pode agradecer pela vida do João, vida da Helena, pastor Mar, Vânia. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar por ele? Orar. Vamos orar. Ô, João, você pode orar por cada Amém. família aqui representada? Vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa tarde, ó Deus. Muito obrigado pelo grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Um amor que é expresso de uma forma tão intensa, apesar das nossas limitações e dos nossos defeitos, nós podemos confiar e sentir o teu amor todo dia. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Deus, nós te agradecemos porque temos esse ambiente aqui tão saudável, dentro da tua casa, dentro da tua igreja, para podermos conversar sobre qualquer assunto, expor as nossas dificuldades, ouvir as experiências daqueles que têm algo a nos ajudar, algo a contribuir, compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou a cada coração aqui, sem reservas, para que nós possamos, dentro da tua casa, aprender mais nesses dias tão difíceis, com tantas situações que às vezes nós não sabemos lidar. Que o Senhor nos abençoe para que possamos experimentar mais momentos dessa forma e que, acima de tudo, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio e que o Senhor esteja presente em cada situação, em cada momento. Nós abençoamos aqui cada família representada nessa tarde. Nós pedimos que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor restaure cada situação, cada relacionamento, cada familiar, ó Deus, que o Senhor conhece daquela forma mais profunda e verdadeira. Traz a luz, derrama perdão, derrama, Senhor, um sentimento de perdão, de restauração, de abrir do coração, e que todos nós possamos ter a consciência de que a família é um negócio do Senhor, é um privilégio e tem que ser prioridade na nossa vida. Que sejamos todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém.